Olá, o episódio do Empreteceu de hoje é com a nossa querida Joanice Ferreira, do Quilombo do Cruzeirinho em Natividade, cidade do estado do Rio de Janeiro. O Quilombo fica localizado na zona rural e, por conta disso, a conexão com a internet dificultou um pouquinho a gravação do episódio. Som e imagem estão um pouco deficitários e isso deixa explícito a falta de qualidade de internet nessas localidades do território brasileiro. Mas eu tenho certeza que isso não impediu que os saberes, memória e muitas histórias bonitas fossem trazidas para o episódio de hoje. Espero que vocês gostem. Olá, boa noite. Mais um episódio do Empreteceu. Hoje com a Joanice Ferreira. Ela é técnica de enfermagem, moradora da comunidade quilombola Cruzeirinho, na cidade de Natividade, no Rio de Janeiro. Está aqui para contar um pouco da história linda da comunidade dela também, que as histórias até se confundem, né? Seja bem-vinda a Empreteceu, Joanice. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. Meu nome é Joanice. Joanice. Eu sou moradora da comunidade quilombola Cruzeirinho, estado do Rio de Janeiro, Natividade. Tenho 45 anos. Sou mãe de 4 filhos e 3 netos. Sou técnica de enfermagem. Trabalho na saúde mental do município, né, o CAPES. Atuo lá como técnica de enfermagem. Né, eu já moro nessa comunidade já desde quando eu nasci, que eu moro nessa comunidade, onde era uma comunidade, como a gente tem, era roça mesmo, né, muito difícil, pouquinhas casas, a gente tinha, a iluminação era com lamparina e vela, né, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha banheiro, era uma dificuldade mesmo, de zona rural mesmo, né? A gente carregava água para fazer tudo, né? Meus avós plantavam arroz, milho, feijão, trabalhavam também na fazenda dos patrões como engenheiro, né? E ali eles trabalhavam o ano todo na plantação de arroz ou milho, que fosse da época, e tinha uma renda, né? Aonde era do proprietário que eles trabalhavam, forneciam para a gente a comida. Durante aquele período de plantação, ele fornecia comida. Sim. E aí, quando vinha a colheita, né, quando a colheita chegava para colher, aí estava acerto, né, de tudo aquilo que meus avós tinham pego, os pais, para poder alimentar durante aquele período. E ali ia todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, todo o seu trabalho, ainda ficava devendo o fazendeiro para o próximo ano, né? E ficava sem investimento do mesmo jeito. Então, era um trabalho escravo mesmo, e tinha quantidade que o dono da venda vendia, né? Era assim, uma coisa medida mesmo por semana. Nossa. E a minha mãe trabalhava também na roça, eu já trabalhei muito na roça, né, roçando pasto, cortando arroz, plantando arroz, capinando, né? Aí com os 16 anos eu me casei, né? Casei com 16 anos, mas antes disso, com 15 eu parei de estudar para poder ajudar na roça, trabalhar. E parei de estudar, abandonei os estudos. E casei com 16, né, com 18 para 19 eu fui mãe do meu primeiro filho, e ali eu decidi que eu tinha que estudar. Voltei para a escola, fazendo supletivo, 2 anos, né, aí tinha filho, casa, marido, trabalho, eu trabalhava de doméstica, né, e ainda ia para a escola estudar. E aí eu consegui fazer o ensino médio. Antes de terminar o ensino médio, ingressei no técnico de enfermagem, aí já tinha que sair do município para o município vizinho, que era Itaperuna, dia de doméstica, e meu esposo que cuidava do menino, aí já tinha dois,
ele que cuidava, eu ia para fazia curso técnico de enfermagem 2 vezes a semana. Eu saía de casa às 5 horas da tarde para pegar o ônibus em outro município. Chegava em casa mais ou menos meia-noite, meia-noite e 10, para no outro dia começar tudo de novo. E assim foi um período de tempo bom, mas me formei, né, técnico de enfermagem, tem meu curso profissional de técnico de enfermagem. E ali, depois trabalhei de contrato também um bom tempo, né? E aí, agora, tem 3 anos que eu fiz um concurso do município, Sim. né? Intermunicipal, são 3 prefeituras, 3 cidades vinculadas. E eu, para a glória de Deus, eu passei nesse concurso e sou concursada da saúde mental do município. Uma história de a minha luta, né, história, Joanice? história de muita luta, muita Agora, luta. você falou no início da sua fala, você falou que seus avós ou seus pais trabalhavam praticamente em troca de alimento, né? Troca de alimento, em troca do Isso, alimento. isso assim, muito depois do período que a abolição já tinha acontecido, né? Ah, já, sim, já. Mas ainda existia ainda esse trabalho escravo que eles tinham que trabalhar, né, em troca do alimento. Porque eles colhiam, plantavam, colhiam, mas eles não viam aquilo depois. Eles tinham que deixar, né, para o patrão, a parte do patrão, e a parte que restava para eles, eles tinham que pagar o patrão o que tinha comido durante o ano, naquele período da plantação. Né? Então, era uma vida muito difícil, tá? E eu lembro da avós, a gente pegando cana para moer, para fazer açúcar, né? Fazer uma garapa, um melado para fazer café, né? Inhame, arrancava inhame para poder cozinhar, para comer inhame, comia algo doce, fubá suado, isso que era a nossa alimentação. E a merenda da escola, né? Que eu levo biscoito recheado, leva seu sanduíche, a gente levava isso, era a merenda da escola que a gente levava, né? E um período depois disso aí, que eu casei, né? Eu fui pegando conhecimento das coisas, e a gente começou a fazer em 2007, o Estado deu um curso de capacitação no município, onde tinha um profissional da educação, da saúde, e era um da educação, da saúde e um da comunidade, para fazer um curso de capacitação do Estado. O curso era específico para os quilombolas ou para a cidade de Natividade? Não era. Não, veio para a cidade. E na época o secretário de saúde ele tinha um olhar muito assim carinhoso pela nossa comunidade. E ele foi numa reunião do estado e soube desse curso que estava dando para o município. Sim. Aí falou assim, não, eu quero que os meus o povo lá da minha cidade participa dessa capacitação. Aí ele chegou, falou, e aí foi eu, Marilei, idade, foi pela saúde, pela educação, Cleber pela saúde, uma professora pela educação, e eu fui pela comunidade. E aí a gente foi fazer tinha 13 municípios, a gente foi fazer esse mapa falante da comunidade. Sim. Resgate da identidade da comunidade. A gente ia para Búzios, a gente voltava, ia ao Rio, voltava, um período grande fazendo isso. A gente trouxe estudamos muito Paulo Freire, aí os porquês, porquê daquilo, porquê do lixo, porquê está assim, porquê. Chegou no final dessa capacitação, dos 13 municípios que estavam lá, só o nosso que concluiu fechar o diagnóstico que o Estado queria. Olha. O nosso município fechou. O município fez um projeto piloto para que o Estado trabalhasse nas outras comunidades. E foi só a nossa que conseguiu concluir. Aí foi
eles viram que a nossa comunidade era toda voltada para uma comunidade quilombola. Até aí a gente não sabia de nada. A gente não tinha nem conhecimento do que era isso. Então, quando eles falaram, a comunidade de vocês tem tudo a ver com uma comunidade quilombola. Aí, gente, mas o que é isso? Por que isso? Né? Aí eles vieram, o antropólogo veio para a comunidade, né? O Miguel do INCRA veio para a comunidade, fizeram estudo, fizeram reuniões com a gente, né? Conversaram, aí ele ia embora, daí uns 15 dias voltava de novo. Ficamos um período assim, né, de comunidade. Aí eles vieram para demarcar as terras da comunidade. Que a gente tinha direito nessas terras, pela comunidade ser uma comunidade pequena, tá? Tem uma pedaço de terra aqui, são 2 litros, muito pequeno. Sim. E foi igreja, foi doado para a igreja Santo Antônio. Então, toda a comunidade que tinha um pedaço de terra doado para o santo, ele era um quilombo. A gente não é que a dúvida foi uma luta para os fazendeiros ao redor, porque eles achavam que a gente queria tomar a terra deles, né? Imagino. Então, foi uma coisa assim, um período muito tenebroso aquilo, até me ameaçando, né, sobre a questão de terra. Chamaram o pessoal das terras, chamou o sindicato rural, foram para o sindicato rural, me colocaram lá, aí veio o superintendente do INCRA também, e a gente explicou que não era nada disso, a gente não queria a terra de ninguém. Aí vieram demarcar muita terra. Por quê? O Cruzeirinho pega um pedaço da Fazenda Santa Rosa, então eles foram demarcando aquilo tudo, aí chegou para a gente a decisão de terra que tinha aqui era de direito da comunidade, mas aquilo estava um conflito muito grande. E esse processo demorou quanto tempo, Joanice? Começou em 2007? 2007, isso demorou mais ou menos 7, 11, 12, uns 7 anos. Nossa! Mais ou menos nesse processo. Né? Aí eles vieram, demarcaram tudo e disse que a gente tinha esse direito. Aí eu falei, pode. Aí, nesse meio tempo, em 2007, Palmares deu para a gente a certidão. A Fundação Palmares. A certidão de Palmares. Palmares deu para a gente a certidão que a gente era titulado como comunidade, pessoas, né? A gente foram reconhecidos como comunidade quilombola. Sim. Aí eu tenho a comunidade, conversei com alguns. É isso que a gente quer, é terra, porque nem a gente tinha não do que a mansidão de terra que tinha, a gente não tinha noção disso, porque não era isso que a gente queria. O que a gente queria era entrar nas políticas públicas do governo. Era isso que a gente queria. Aí eu conversei com a comunidade e falei, olha, vocês acham que é viável? A gente tem condição de dar essa terra? A gente vai ter que prestar para o governo, né? A gente tem que pagar o imposto dessa terra, a gente vai ter que cuidar dessa terra. Aí uns, não, eu trabalho fora, outro, eu sou funcionário da prefeitura, eu já estou de idade, eu não aguento. Eu falei, então, a gente vai fechar o quê? Só Cruzeirinho, aonde a gente já tem as casas, e aí ficou um moço, que é aqui vizinho, que a terra dele deve dar menos 5 alqueires de terra, que eu não tenho de quantidade de terra. Ele falou que ele era o único que vendia a terra dele. Olha. Eu vendo por um bom preço, mas eu vendo. Então, então está na hora, Miguel. Demarca só terra, não quer briga com ninguém, porque a gente sabe que isso aí dá morte, dá uma coisa, um conflito muito ruim. Aí demarcou só o Cruzeirinho, com uma propriedade que tem aqui perto, marcaram essa propriedade com o que a gente já tem, que cada um tem sua casa. Então, a gente não brigando com um patrão, a gente não quer terra de patrão, a gente já tem a nossa titulação. Portanto, a titulação saiu primeiro do que várias comunidades que estão lutando já há tempo e não conseguiu. Sim. A gente conseguiu. Aí a gente fez essa luta, né? Na época, ainda tem um vereador que ele é filho da
da senhora da Tatinha, com a gente. E não era para fazer isso, a gente tinha certeza que isso era mesmo realidade, certo? Quilombo, o Estado que vinha o governo. E você sabe vergonha. Aí ela mesmo falou que não, porque ela era neta bastada. E ela tinha uma história para contar sobre esse quilombo. Aí a gente foi ver por que quilombo. Aí no inventário de uma fazenda, São José, uma fazenda grande de escravos, a gente história, tá? No inventário a gente encontrou. Porque quando houve a abolição dos escravos, essa fazenda, onde José de Lã é o proprietário, que o escravo matou, né? Um dos chefes lá, eles fugiram da cidade. Então, eles fugiram, saíram todos da fazenda, e para esse lugar chamado Cruzeirinho, o escravo que matou veio para esse lugar. E ele foi encontrado aqui no Cruzeirinho, encontrou nome de família, fez de tudo para conseguir encontrar alguém que tinha o sobrenome, porque deveria ser um escravo muito que veio de fora, né, comprado, e a gente não ficou mais sabendo, só o paradeiro dele que ele foi pego nesse lugar chamado Cruzeirinho e foi encaminhado para Campos, e lá morreu na cadeia, foi preso porque ele matou o senhorzinho da fazenda. Esse lugar ficou com esse nome de Cruzeirinho. Aí tinha o grande, era tornado de vela, né? Um lugar que o pessoal subia no morro para fazer as procissões, tinha uma igreja católica, o cruzeiro, todo iluminado dela, e aquelas lâmpadas, aquelas tochas de bambu, que eles faziam cortavam um pouco de bambu e enfiavam tecido para dentro, um pedaço de pano, e botava querosene e acendia. Então ficava como uma vela. Era a iluminação desse cruzeiro. Nossa. Tinha Santo Antônio, tinha uma alta capela. Assim, a casa era a casa da minha avó e mais uma ou duas casas só tinha comunidade. Fora os fazendeiros que tinham umas fazendas ao redor e mais distantes. Vamos lá, vamos continuar. Aí esse cruzeiro ele era todo iluminado com umas boquilhas que a vovó fazia, né? A comunidade fazia. E ele tinha as né? Tinha folia de reis, nas épocas da folia de reis, tinha as festas que faziam. Era assim uma comunidade que tinha pouca, mas era bem animada, porque roça, quando que tinha uma festa, um evento, aqueles outros vizinhos das roças, tudo aparecia, né? Aí tem um moço que faleceu, ele contava que na noite de São João, eles botavam barata assada, cumprimentavam a fogueira acesa, não queimavam os pés, toda uma história, né? Aí até aí, né, fiquei nessa sessão de reza e tudo, até uns 8, 9 anos. Depois a minha mãe foi para a igreja evangélica, qual eu faço parte da igreja evangélica, e então isso foi ficando perdido. Perdeu totalmente a identidade da comunidade. Hoje, você chegar aqui, é assim, é uma comunidade bem mista, tá? Mas assim, todo mundo respeita todo mundo, não tem aquele problema de confusão. É católico, evangélico, ele não é nada também, ele vive a vida dele para lá. É uma comunidade muito, assim, muito parente. Comunidade que tem quase que mais parente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas histórias que você contou, assim, são histórias de quando você era
criança, né? Essas Quando eu histórias era... são contadas para as crianças do Quilombo? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? As crianças hoje, a gente está até pensando em fazer uma roda de no sábado de tarde, alguma coisa assim, poder colocar alguém para contar as histórias para as crianças. As crianças ficam assim, dispersos. Eu já contei na escola, a diretora da escola pediu para contar a história na escola. A escola é muito um pouco que eles sabem, eles, a diretora, também a diretora, ela passar para as crianças, que aqui é uma comunidade quilombola, né, a tradição da comunidade, né, e assim, nova para por mais que já tenha tempo bom, mas agora que o pessoal está começando a dar uma alavancada e tendo assim, aquele reconhecimento, o que são, de onde vieram, aqui, nessa comunidade. Porque isso Né? é Então, muito agora... importante, né? Porque eu imagino que não tenha o registro escrito dessas histórias, né? Só vocês contando para as crianças é que vão fazer com que esse conhecimento, com que a história da raiz delas, né? Seja passada e que elas no futuro passem para os filhos e para não deixar essas histórias morrerem, né? Porque são histórias muito bonitas, muito bonitas. E você falou da escola. A escola é no Quilombo? Aí vocês têm escola, vocês têm dentro, tem, a escola é dentro, a escola é dentro do Quilombo. Essa escola já existia porque a senhora tinha uma senhora aqui que ela era professora, bem antes de eu nascer, ela dava aula na casa, no fazendão, ela dava aula na casa dela. Aí depois, o futuro dela deu um pedaço do terreno no sítio para fazer uma escola. Sim. Aí a prefeitura fez essa escola e ele pôs essa escola para prefeitura. E a escola já há 40 e tantos anos atrás. Então, a escola já existe um bom tempo, só que hoje é uma escola, né, melhor, em um espaço maior, escola creche, né? Então, é um creche. Aqui fica, acho que até o 5º ano. E são quantos habitantes, quantas famílias moram aí no Quilombo? Quantos habitantes? São 48 filhos. 8 famílias. Eu não tenho assim número de menor. Adulto, eu devo faixa aqui mais ou menos de 120, 130 adultos. Acima de 18 anos. E abaixo de 18, até bebê, porque é uma idade bem, tem muita criança, muita criança. É uma comunidade assim, que não tem muito idoso. Sim. Não é uma comunidade muito, né? Idoso ainda que eu tenho, a minha avó, que está com 92 anos. Que lindo. Tá? Tem um outro senhorzinho que arrumou para a cidade para morar com ela. Era o seu Chico que fazia, né? Que não faz mais. De burro, pilão, a pá de mexer angu, aquela pá de madeira. Mas aí a filha levou ele para morar com ela. De agora, a gente é minha avó. E deixa eu te perguntar uma coisa: o posto de saúde que você trabalha é aí no Quilombo? Tem um subposto dentro da comunidade quilombola. Eu não trabalho dentro da comunidade, trabalhei este ano. Entendi. Dentro da comunidade. Era uma sala cedida na creche, na escola. Era uma sala cedida na escola, onde o médico ia 2 vezes na semana e fazia o atendimento da comunidade. Em 2000, mais ou menos, 2008, foi construído um subposto na comunidade. Subposto grande, tá? Tem lugar para banheiro para criança, é uma unidade básica bem mesmo de estado, tá?
Foi uma coisa que um vereador conseguiu com uma deputada, e através acho que a prefeitura deu um auxílio e subpôs na comunidade. Mas igual a rede de comunicação, o Orelhão conseguiu através da comunidade que rola, Sim. a gente meio de comunicação para chamar uma ambulância, alguma coisa assim, a gente passava muito aperto, não tinha nada na roça, era muito difícil. Né? Aí a gente com muita dificuldade, um vinha de não tinha jeito, outro vinha de não tinha jeito. E uma pessoa da prefeitura me orientou, fizeram eu fiz. Tem os dados da comunidade, e não demorou muito, era instalar. A gente tem esse orelhão até hoje. Assim, nossa. Que bom. Assim, vocês têm uma estrutura, né? É claro que não é a estrutura ideal, né? Tem muita dificuldade ainda, mas vocês conquistaram muita coisa, né? Você acha que essa conquista começou com aquele trabalho que você falou para a gente lá no início, de fazer o mapa através da oralidade, da pesquisa, entender que era um quilombo, a questão da demarcação de terra, são anos de história, né? De luta, e primeiro vocês tiveram a preocupação, e com o apoio desse projeto do governo, de conhecer, se entenderem como comunidade quilombola, para a partir daí conquistarem esses direitos, né, de saúde pública, escola pública, dentro do espaço do quilombo. Isso é muito legal, muito interessante. E é uma coisa que até a gente foi reconhecido, até mesmo no município. Sim. Hoje eu vejo que eles olham a gente, porque a gente tem liderança, mas a gente tem uma força também muito grande no Estado. Bola que a gente tem, os amigos que estão dessa vacina, é uma conquista da Via de Campos, do CIMAR, uma coisa que, assim, é um monte de gente lutando atrás de uma coisa só. Então, quando consegue para uma comunidade, todas são beneficiadas. Sim, e vocês vão receber agora. Como é que está a questão da pandemia aí no Quilombo para vocês? Alguém foi contaminado pelo coronavírus? Como é que está a questão do isolamento, a escola para as crianças? Como é que isso está acontecendo aí? Agora, no momento, uma parte, porque a contaminação aqui no Quilombo não tinha meu forma, mas foi uma coisa rápida. Eu contaminei a filha que é uma loja e ela contaminou, eu contaminei. Caramba. Tinha parado nisso aí. Só que hoje a gente já tem com 4 suspeitos. A cunhada, a mãe dela, um senhor e uma moça. Então, ainda vão fazer exame, mas essa coisa que, por estar com todos os sintomas, né, tá tudo estável. Graças a Deus, todo mundo em pessoas que estão suspeitas na comunidade. Mas, assim, a escola, casa, eles fornecem a alimentação que vem para a escola, faz a cesta, manda para as crianças. Sim. Então, tranquilo mesmo, a gente não está passando dificuldade nem necessidade nenhuma aqui no Quilombo, muito tranquilo. Que bom. E você estava me contando que vocês vocês vão receber a vacina contra a Covid-19 agora, né? Parece que na próxima semana, é isso? E vai ser destinada para todos os moradores, para os mais velhos? Como é que vai ser essa vacinação aí no Quilombo? Bom, vai ser. Ou ele está lá para entrar, ela falou que já vai passar essa listagem para o governo. Eu já passei o formulário de saúde do Estado. Eles viram isso há tempo através da Conab, né, e da Aquilerge. A gente já enviou, eu já enviei, né, recebeu uma dose de vacina, a qual estava incluída
da comunidade quilombola. E isso deu um impacto na cidade, né? Porque, mas por que isso? Não pode. Né? Por que quilombo? Aí alguém até, né, eu nunca vi falar isso. Aí, né, a gente nem no Facebook discutir, porque eu não gosto de ficar discutindo em Facebook essas coisas, não. Sim. Eu só a gente não tem o que discutir. É lei, é protocolo e o Estado está seguindo o protocolo. Exatamente, perfeito. Não tem que questionar, né? Não tem que ninguém questionar. Mas aí, isso aí, tá? A secretária da ação em contato comigo, uma semana que veio a mensagem, a notícia para o município, para me tirar dos quilombola, a vacina ia ser assim para todos. E a vacinação vai ser para todos os moradores do Quilombo ou vai ser por idade? Vai ser pegar, vacinou 70, né? Os 70 já vacinaram. Uhum. Aí vai pegar né, de 70, de 18 a 60 anos. Ai, que ótimo, que ótimo. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouquinho antes, né, da época da Folia de Reis. Ainda acontece aí esse tipo de manifestação cultural? Tem jongo, tem capoeira? Não. A gente tem um jongo numa comunidade chamada que esse moço que fazia, ele era morador daqui da comunidade Cruzeirinho. Ele essa comunidade chamada de Fiorello, né? Aí lá tem um batilão, ele até passou alguma filha, porque ele passou para ser evangélico e deixou o João. Uhum. Ele ficar só com bate-lata, que é uma coisa natural, né? Sim. Ele passou para a filha, a Nalva, a filha dele, seu Joaquim, vai ficar só com bate-lata, mas não vinha poder ir, parou tudo, não pôde ninguém fazer nada, a gente já vai para o amparo, sem poder fazer nada, quem ficou de trazer a bate-lata para dentro da comunidade. Sim. Ensinar as crianças bate-lata, a Nalva também ia, porque não é porque eu sou evangélica que eu acho que o jongo não tem que vir para a comunidade. Uhum. Eu sou evangélica, mas eu vejo isso aí, o jongo, como uma cultura. Exato. É uma cultura, né? Eu não vejo lado, eu vejo que isso aí é uma cultura. E quantas vezes é melhor um jovem a gente estar numa roda de jongo, você está aí pelo santo fumando droga. É verdade. E é uma cultura que tem mas aí que a pandemia comemorada, né, na verdade, porque veio da época dos escravizados, tem toda uma história, né? E fazer parte da vida, né, cultural é importante demais. Sim. Mas como veio a pandemia, não mais fazer nada, né? Tudo foi parar, está esperando a gente retornar os nossos afazeres. É o momento de ficar em casa, né? Que bom que a vacina chegou aí para vocês, que já dá um alívio muito grande, né? E que chegue logo para todo mundo. A gente já está caminhando para o finalzinho da gravação. Eu queria te agradecer muito por ter participado aqui. Eu quero que essa pandemia passe logo, porque através de você e do Kleber, que também fez um episódio aqui no canal, eu passei a conhecer na atividade, né? Eu quero ir aí, eu quero visitar o Quilombo, eu quero ver tudo que está acontecendo, porque parece ser uma cidade muito especial, né? Porque não é qualquer lugar que tem o apoio do poder público como vocês conseguiram aí. Eu sei que isso foi por conta de uma luta da comunidade quilombola, né? Mas teve um apoio do poder público também. Isso é muito interessante.
É uma cidade muito acolhedora. Que bom, Joanice. Muito obrigada por ter participado, por ter compartilhado o teu conhecimento, por trazer a história dos nossos antepassados, né? Que é uma história de luta, de muito sofrimento, mas que deixou um legado aí para que os seus descendentes, como você, fizessem essa luta deles, a luta de vocês também para conquistar um espaço e uma vida melhor para todo mundo. Muito obrigada por ter passado por aqui. Eu que te agradeço. Tchau. Um beijo grande. Tchau. Tchau.